Graça e paz. Hoje faremos a leitura do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Vamos ler a Bíblia juntos? Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouviu que esse juiz injusto disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Traziam-lhe também as crianças de colo, para que as abençoasse. Mas, ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai que as crianças venham a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E um homem importante perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: tenho obedecido todas essas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tem, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Então, vendo assim, Jesus disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os que ouviram isso perguntaram: quem então pode ser salvo? Ele lhes respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Tomando consigo os 12, Jesus lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e se cumprirá com o Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas. Pois ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe. E depois de espancá-lo, eles o matarão, mas ele,
ressuscitará ao terceiro dia. Todavia, eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhes eram obscuras e não compreendiam o que ele lhes dizia. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus, e vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Deus te abençoe.